Fala galera! Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão no Empreender com Churrasquinho. Empreender com Churrasquinho é um projeto onde eu estou diariamente mostrando os caminhos para vocês terem um churrasquinho e faturar mais de 10 mil reais por mês. Se vocês se interessam por esse conteúdo, siga nosso perfil, deixa like pro vídeo e sempre acompanhe que a gente sempre está fazendo live, sempre está gerando conteúdos novos. E em todas as redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube, sempre com o @empreender com churrasquinho com 2S. Empreender com 2S e churrasquinho com M no final. Não é churrasquinho, é churrasquinho. O tema de hoje, na live de hoje, nós vamos falar sobre dois assuntos principais. Vamos abordar outros temas, mas os dois assuntos principais da live serão como conciliar o trabalho atual com o churrasquinho, e a gente vai dar também dicas de como preparar espetinhos de frango, que é um problema para muita gente. Muita gente acha que o espetinho de frango fica seco, muita gente acha que o espetinho de frango não é bom, e sim, o espetinho de frango é um excelente negócio e pode sim dar muito dinheiro para você. Então, vão acompanhar a live até o final. A galera que está online aí, já vai deixando seu like, compartilhando, para dar aquela moral pra gente, para dar aquele incentivo pra gente fazer uma live com o astral lá em cima. Eu estava aqui no meu esquenta, no meu ritual de esquenta para as lives, né? Como quem acompanha aí, para quem é raiz aqui no Empreender com Churrasquinho, já sabe, eu sempre escuto alguma música nesse esquenta, né? Hoje eu estava escutando um Bruno e Marrone, estava um pouquinho aqui na sofrência. No dia agora, 1º de abril, eu vou numa série de shows que vai ter aqui em BH, e Bruno e Marrone tá nessa série de shows que vai estar. E sempre quando eu antecedo algum show que eu quero ir, eu gosto de estar, como eu faço com vocês, né? Quando eu vou fazer uma aula, eu gosto de, antes dessa aula, vir trazendo um monte de conteúdos para aquecer vocês, para que vocês chegam quentes na aula, já com o conteúdo na cabeça. Eu também faço isso. Quando eu vou a um show, começa aí 20 dias, não tem uma 30 dias às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Eu gosto de escutando aquela música ali pra gente já ir pegando o clima, né? Então vamos lá, galera, entrando diretamente pro assunto da live. Um problema que muita gente, muita gente tem o sonho de ter o seu churrasquinho para transformar sua vida, para buscar os seus sonhos, só que tem um medo. Medo de quê? As pessoas que estão empregadas, mesmo que insatisfeitas com o trabalho atual, elas têm medo de largar o emprego para começar o seu churrasquinho. E por que elas têm esse medo, galera? Elas têm esse medo por causa de uma falsa sensação de segurança que estar fichado traz. Quando você trabalha fichado para uma empresa, você tem uma falsa sensação de segurança. Por que essa sensação é falsa? Porque nada te garante de que você vai chegar no seu emprego amanhã e não vai ter uma carta de demissão na sua mesa. Nada, você não tem garantia que a empresa está saudável financeiramente e vai pagar você regularmente. Você não tem nenhum tipo de segurança. Vamos pegar o caso da Americanas, que é uma empresa gigantesca, e aí, de repente, deixou todo mundo na mão, ela não tem dinheiro simplesmente para pagar suas contas, mas deve mais de 40 bilhões de reais. Então, você trabalhar para uma outra empresa também não é garantia de nada. Mas quem vai começar com o seu churrasquinho é normal que tenha insegurança em largar o seu trabalho para começar o seu churrasquinho. E aí, por quê? Porque ela tem medo. Então vamos entender primeiro o que é o medo, né? O que é o medo, galera? O medo é um instinto que a gente tem que nos protege de determinados riscos. Então, quando a gente sente medo, isso não é um sentimento ruim.
Bem pelo contrário, o medo é um sentimento super positivo. A gente tem que ter limites. A gente não pode chegar na beirada de um prédio de 20 andares, normalmente sem nenhum tipo de proteção, e chegar lá e meter a cara na beirada. A gente sim tem que ter medo de ter esse tipo de atitude. O medo nos protege de determinados riscos, ok? Entendemos o que é o medo? O medo é um instinto natural que a gente tem desde a época das cavernas, desde sempre a gente tem esse sentimento e ele nos protege de determinados riscos. O que esse medo não pode fazer? Esse medo tem que nos proteger, mas esse medo ele não pode nos impedir de tomar atitudes que são importantes para a gente. Esse medo tem que ser usado para a gente avaliar a situação e tomar uma atitude racional, não somente baseada no medo. Aí é que mora o erro. Quando você deixa de tomar atitudes pura e simplesmente por causa do medo, esse medo está sendo negativo, porque ele está te travando de evoluir, ele está te travando de progredir, ele está te travando, e isso não é legal. E aí agora, o oposto do medo, teoricamente, que não é totalmente oposto, é a coragem. O que é a coragem? A coragem é a ausência de medo? Não. A coragem não é ausência de medo. A coragem é você fazer apesar do medo. Explica melhor, Ilan, o que é isso? Não entendi. O medo é normal. E aí, quando a gente sente o medo, esse medo não pode travar a gente, não pode impedir a gente de progredir, de fazer o que precisa ser feito. A gente precisa de dar sequência nas nossas vidas, sequência nos nossos sonhos, mesmo que a gente tenha medo. Esse medo, a gente tem que usar ele para ponderar, para medir. E a coragem está justamente nisso, em vencer os nossos medos, em vencer os nossos obstáculos quando necessário. A gente não precisa de vencer o medo todos os dias, para todos os aspectos. A gente tem que vencer o medo em situações específicas que a gente avalia que isso é importante para a gente. Vou dar um exemplo. Quem conhece Itacaré? Itacaré é uma cidadezinha maravilhosa no sul da Bahia, perto de Ilhéus, mais ou menos 40, 50 quilômetros, não me recordo ao certo. Em 2010 eu fui a Itacaré. E aí, quem conhece Itacaré, que é um paraíso, sabe que é famoso lá um passeio de rafting. O que é o rafting? É um passeio de barco, esses botes, né? Não um barco, um bote, esses botes infláveis, que você vai descendo o rio desses botes e o bote vai balançando, ele vai balançando, às vezes vira e tal. E aí quando chega numa parte determinada desse passeio, tem uma pedra muito alta. A altura dessa pedra vai variar entre 9 e 15 metros. Varia por quê? Depende de quanto que o rio está cheio. Quando o rio está mais cheio, ela tem mais ou menos 9 metros. Quando o rio está mais vazio, ela tem mais ou menos 15 metros. O que são 9 metros e o que são 15 metros? Para a gente ter uma referência, né? 9 metros é mais ou menos o telhado de um prédio de 3 andares. E 15 metros é o telhado de um prédio de 5 andares, para a gente ter uma referência. Nesse passeio de raft, para quem quer, é opcional, eles param nessa pedra e você tem a oportunidade de pular dessa pedra, dentro do rio. É uma coisa relativamente segura, não tem grandes riscos. Você sobe na pedra com colete salva-vidas, pula dela dentro do rio. O rio nesse local é bem fundo, bem profundo, aproximadamente 40 metros, então não tem grandes riscos em você pular. E eu, naturalmente, quis pular. Subi lá, quando cheguei na beirada, é lógico que me deu um frio na barriga. É lógico que me deu um medo. Mas esse medo não me impediu de pular. Ele não me travou para pular dessa pedra, porque é algo que eu queria. Naquele momento era importante, era legal para mim. Então, apesar do medo, eu pulei. Isso sim é ter coragem. É você fazer apesar do medo.
E isso, o que isso tem a ver com o nosso churrasquinho? Isso tem a ver que a gente, quando está para largar o nosso trabalho, CLT, entre aspas, muito entre aspas, como falei anteriormente, é uma segurança para montar o nosso espetinho, para buscar os nossos sonhos, sejam eles quais forem, né? Tem gente que tem o sonho, cada um tem o seu sonho. Tem gente que tem o sonho de, de casar. Quantas pessoas não têm o sonho de casar, de constituir uma família, de trazer a namorada para morar junto, poder tirar ela da casa dos pais e continuar mantendo um conforto para ela, né? Dar uma vida legal para a esposa ou para o marido. A gente está num mundo que evoluiu e as mulheres também, sim, têm o sonho de casar e de trazer o namorado para próximo, por que não? E tem gente que o sonho dele é ter mais tempo para brincar com os filhos, com os netos, comprar casa própria, cada um com os seus sonhos. E as pessoas acreditam que o churrasquinho é uma solução, só que ele não tem a coragem de largar o emprego CLT, achando que é uma coisa garantida, mesmo com uma vida muitas vezes medíocre, para buscar os seus sonhos. E o que é uma solução que eu recomendo para muita gente? É conciliar. A princípio, você concilia. Você não larga o seu trabalho. Você vai conciliar. Você vai continuar trabalhando e vai conciliar o seu churrasquinho a princípio. Então, você continua trabalhando e quando você chega do seu trabalho, você vai para o seu churrasquinho e aí você tem duas formas de fazer isso. Você pode ter o seu churrasquinho como uma renda extra e você pode substituir o seu trabalho com o churrasquinho. E aí que vem a mágica da coisa, o segredo da coisa. Eu tenho alguns mentorados, alguns alunos, e o que eu indico para eles, como que eles façam isso? Quando eles querem largar o trabalho atual e estão com medo e pretendem começar conciliando o trabalho atual com o churrasquinho. No primeiro momento, o que eu falo com eles? Para definir um grande sonho. Porque o sonho, o propósito, é que te dá força para você persistir, para você vencer o medo, etc. E aí, como que você define seu grande sonho? Você pega um papel e uma caneta e escreve ali 3 grandes realizações, grandes para você, não precisam de ser grandes no aspecto social, porque a sociedade vai achar que é algo grande. É aquilo que é grande, que é valor para você. E aí você vai escrever 3 grandes sonhos no papel. E aí, você escolhe o maior deles, o principal deles e marca. Depois você vai buscar os outros também. Mas o primeiro grande sonho que você vai buscar. E aí, galera, como eu falei, cada pessoa tem um grande sonho. Eu tenho um mentorado que o grande sonho dele é casar, como eu acabei de falar. Eu tenho um mentorado que é construir uma área de churrasco, o grande sonho dele. Eu tenho um mentorado que é não faltar comida para a filha. Eu tenho um mentorado que o grande sonho é poder, ele tem 3 filhos, 4 filhos, me falhou a memória, e ele quer que os filhos dele, ele possa dar uma roupa legal para os filhos dele, que ele possa pegar os filhos dele para passear no shopping, ele quer ir pescar. Então tem vários tipos de sonho. E esse sonho, que é importante você escrever no papel, colocar ele de forma clara, porque é ele que vai te buscar, é ele que vai te mover para você ter o seu churrasquinho e buscar os seus sonhos. Então, passo número 1, escrever em um papel os grandes sonhos. Segundo passo, escolher qual desses que vai ser o seu primeiro objetivo. E tem que ser algo que seja um pouco desafiador, né? Não pode ser algo muito simples, muito palpável. Tem que ter um pouquinho de... Você tem que dar um gás para você chegar lá. Porque isso dá força. Se for algo muito fácil, não motiva. E aí,
depois que você definiu esse grande sonho, aí você vai começar o seu churrasquinho como renda extra. Você vai trabalhar o dia inteiro no seu trabalho, CLT, convencional, carteirinha assinada, largou o serviço, você vai para o seu churrasquinho para o quê? Para dar corpo para o seu churrasquinho. Você vai começar com ele para ele te dar segurança. Você quer largar o seu emprego, mas você tem medo. Então, você começa o seu churrasquinho depois do seu horário de trabalho, e aí, à medida que seu churrasquinho for engrenando, for tomando corpo, você vai sentir segurança para você largar o seu trabalho CLT e embarcar no seu churrasquinho para buscar os seus sonhos de verdade. Só que para ficar mais legal, isso é uma sugestão, todos os meus alunos mentorados, eles são livres para movimentar o seu negócio da forma que eles acham a melhor forma, né? Eu só sou um mentor, só sou um professor que quero instruir, mostrar o melhor caminho, mas cada um segue o seu caminho, cada um segue a sua história. E aí, nessa de mostrar o caminho para eles, eu falo com eles, olha, qual que é o plano que eu proponho para eles? Olha, nós vamos começar como renda extra, mas essa renda extra, enquanto você tiver na CLT, você não vai gastar o dinheiro do seu churrasquinho. Por que você não vai gastar o dinheiro do churrasquinho? Vou te dar 2 motivos. Qual que é o seu salário hoje no seu emprego atual? Aí ele me fala assim um exemplo. Eu ganho R$1.500. Olha, então nós vamos começar o churrasquinho e nós vamos, até que o seu churrasquinho dê com consistência, que você tenha segurança, R$1.500 por mês, R$2.000 por mês, você vai continuar com o seu trabalho. A partir do momento que você ganha 1.500 e ele está te dando R$2.000 com consistência, você vai largar a sua CLT. Combinado? Combinado. E aí, nesse período que você está com os 2 empregos, como que você vai fazer? Esse dinheiro que o seu churrasquinho está te dando de lucro, que seria o seu salário, você não vai pegar ele para usar na sua vida. Você vai pegar ele e vai guardar para realizar o seu sonho. Porque aí, exemplo, o meu sonho é comprar um carro de R$20.000. Então, se nesse período que você está conciliando o seu trabalho atual com o seu churrasquinho, o que seria o seu salário, você está guardando para realizar o seu sonho, você está avançando em relação ao seu sonho e seu sonho está muito mais perto de ser alcançado. Ok? Estamos na mesma página? Beleza. E aí, quando o seu churrasquinho estiver dando esses R$2.000 com consistência, você ganha atualmente 1.500. Você sim tem segurança para largar o seu emprego e viver 100% de churrasquinho. Neste momento, aí você vai pegar os R$1.500 como seu salário para você pagar suas contas, você pagar suas despesas, porque você não tinha segurança de fazer isso sem ter colocado o seu churrasquinho para funcionar, né? E aí, você vai tirar isso, e aí a gente tem que fazer o quê? Com você dedicando 100% do seu tempo para o seu churrasquinho, você vai poder fazer o seu churrasquinho crescer, para você poder passar de 1.500 para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, ou o céu é o limite, né? Cada um vai ter o seu limite, cada um vai ter a sua ambição, para fazer o seu churrasquinho crescer e trazer aquele salário que vai trazer um conforto maior para sua família e vai te deixar mais próximo dos seus sonhos. E aí, eu falei que tinha 2 motivos para você não começar tirando o dinheiro do seu churrasquinho e colocando no seu negócio. O número 1 é esse que eu acabei de falar, que é para você ficar mais perto da realização dos seus sonhos. O motivo número 2 é por quê? Porque se você começa o seu churrasquinho e já começa a pegar aquele salário do seu churrasquinho e incorpora ele na sua vida, a gente incorpora o dinheiro muito fácil, galera. A gente fica dependente daquele dinheiro de forma muito fácil. E aí a gente nunca consegue desvencilhar do serviço antigo. Dando um exemplo para ser um pouco mais claro. Se você começou com o seu trabalho, você ganha R$1.500 por mês. E aí o seu churrasquinho está dando R$2.000 de lucro para você tirar. E tem condições de pagar R$2.000 por mês. Se você pega esses 2.000 do churrasquinho, mais os 1.500 do seu trabalho, o que acontece? Você acostuma com um patamar de vida maior.
E aí você sempre vai ser escravo de estar fazendo as duas jornadas. E você não consegue dedicar ao seu churrasquinho para que ele cresça e que você tenha um negócio consistente, estável, forte, que cresça a cada dia para te dar condições melhores. E aí você fica dependente do 3.500. Mas quando o seu churrasquinho te der 3.500, você está juntando com os 1.500 já da sua CLT, e aí o seu padrão de vida vai ser de R$ 5.000. E é um ciclo vicioso que você nunca consegue desvencilhar dele. Então, o ideal é que quando você começa o churrasquinho, que ele seja realmente uma renda extra que você vai guardar para a realização dos seus sonhos, por esses dois motivos. Para você sim conseguir, num segundo momento, largar a CLT e fazer o seu churrasquinho crescer, buscar que ele seja um negócio mais forte, mais estável e que cresça a todo dia. E aí, quando ele chegar nesse momento, você vai largar e dedicar para que ele seja um negócio cada dia maior. Galera, lembrando para vocês, a gente vai dar sequência na nossa live, né? Mas lembrando para vocês que a gente tem muitos temas para ser falados hoje. Eu vou falar aqui hoje sobre para quem é conciliar o churrasquinho com o trabalho, CLT, e vou falar como lidar também com a falta de tempo no começo, quando você montar o seu churrasquinho, porque você vai estar trabalhando e com o churrasquinho. Então você vai ter alguma falta de tempo para algumas coisas e a gente vai dar dicas também para você vencer essa falta de tempo. Então não saiam daí porque tem muita coisa pela frente. E aí, galera, uma coisa que é muito importante para a gente vencer essas batalhas, para a gente vencer essa balança, né, de vencer os medos, a gente vencer os desafios, é o quê? É ter uma esposa / marido foda do nosso lado. Se você tem um companheiro foda do seu lado, isso faz toda a diferença, galera. Se quem está vendo esse vídeo aqui está junto, ou quem está vendo é um marido, uma esposa de quem quer empreender com churrasquinho, dá uma força para o seu marido / sua esposa. Porque isso dá uma força para a gente. É muito difícil quando a gente quer fazer uma coisa, a gente está buscando força, a gente tem um propósito, e geralmente é um propósito que vai beneficiar toda a família. Se você tem um churrasquinho, fatura mais de R$ 10.000 por mês, e esse benefício não vai ser só seu, vai ser da sua esposa, vai ser dos seus filhos. E aí, se você é uma esposa e está me escutando, vira para o seu marido e fala: vai que eu te apoio, vai que eu tô com você, quando você precisar, que seja com apoio moral, que é essencial. A mente da gente manda muito no corpo, a motivação, o instinto, ele depende demais da moral da gente, e o apoio do cônjuge da gente é essencial. Mulher, vire para o seu marido e fala: eu estou com você, aconteça o que aconteça. Os percalços, as dificuldades vão aparecer nessa jornada. É inevitável. Em todas as jornadas da vida existem os desafios. Pô, quem aqui é casado sabe que no casamento não é só flores. Pô, eu vivo um casamento maravilhoso, mas a gente tem as lutas, a gente tem os desentendimentos, a gente tem as dificuldades. Ser pai é maior honra, o maior prazer, é o maior, sei lá, é a coisa que mais me faz feliz nessa vida. Mas tem os seus percalços. Nada é 100% bom. Tudo tem os seus lados bons e os seus lados ruins. Não é com o seu churrasquinho que vai ser sua glória. Vai sim ter desafios. E aí, mulher, você vira para o seu marido e fala: eu estou com você para vencer o que precisar. Você não sabe como que você vai estar ajudando ele. Você falar com ele que, quando você tiver uma dificuldade, eventualmente, quando começar, pode não dar o resultado que você espera, mas eu vou estar com você. A gente vai lutar junto, a gente vai fazer essa coisa funcionar. Galera, vocês não sabem a força disso. E a mesma coisa serve para os maridos, porque tem muita mulher, sim, que quer ter o seu churrasquinho. E aí, o marido, muitos maridos, às vezes ainda a gente vive numa sociedade machista,
e às vezes não quer que a mulher empreenda, não quer que a mulher corra atrás. E, gente, vocês não sabem quanto isso pode ser importante para suas vidas. Então, deixa de ser aquele marido chato, aquele marido ranzinza, fala com sua mulher, fala com sua esposa, por vai que eu tô com você, em toda dificuldade que você tiver, conta comigo, eu vou estar ali do seu lado, eu vou cuidar das crianças para você ir trabalhar, se você precisar de te ajudar para produzir seus espetinhos, eu vou estar ali para te ajudar. Nos dias de maior movimento, eu vou com você para o ponto, eu vou te ajudar. Galera, o casal que se ajuda, pô, tem um casamento muito mais feliz, tem um casamento muito mais próspero, vão muito mais longe. Isso, pô, todo mundo que pode observar, a maior parte dos casais que são realmente felizes, que comungam realmente de uma vida ali a dois, eles se apoiam nos projetos deles. Porque sem isso, as pessoas não conseguem ser tão juntas. É muito difícil um tá puxando para um lado, outro puxando para o outro, e quererem andar juntos. Isso é essencial para a vida da gente. Então, seja uma esposa, seja um marido foda para o seu cônjuge. Seja foda, e isso vai fazer diferença, muita diferença na vida dele e também na sua vida, se você der essa moral para ele. E aí, o que eu vou pedir aqui agora, antes de passar para o próximo assunto, eu vou pedir para vocês compartilharem essa live, chamar mais pessoas para essa live, mesmo que a pessoa não venha, depois compartilha essa live com outras pessoas, galera. Às vezes tem atitudes tão simples que a gente faz, coisas tão corriqueiras, tem momentos às vezes tão pequenos que fazem tanta diferença na vida de uma série de pessoas. Isso todo mundo, assim, se parar e buscar na memória, às vezes teve um momento da vida que teve uma coisa ali tão simples que fez tanta diferença na vida de alguém. Então, compartilha essa live, curte, comenta, manda sua pergunta. Olha que legal. Mais ou menos não sei se vocês conhecem, o Rick Chester. Rick Chester é um influenciador digital, ele dá cursos sobre vendas, cara foda na área. E mais ou menos em 2018, ele vendia água nas praias de Copacabana. Inclusive ele é Belo Horizontino aqui, a cidade que eu moro hoje, não sou Belo Horizontino, mas ele é mineiro como eu, morou aqui em BH. Aí ele foi para o Rio de Janeiro buscar vencer na vida, e ele foi vender água. Eu vou resumir a história dele aqui, né? Não vou me prolongar demais nessa história aqui, porque não é um objetivo nosso, só quero pegar um exemplo específico. E aí ele vendendo água em 2018, se eu não me engano, acredito eu que foi em 2018, e aí ele foi vender água para um rapaz, tinha um outro rapaz conversando com ele, com esse rapaz que estava vendendo água para ele, e o rapaz comentou assim: cara, eu vou embora do Brasil, esse Brasil é só crise, tá uma merda, eu vou embora. Aí o cara virou para ele virou pro rapaz e falou: cara, o Brasil não tá nessa crise toda não. É difícil, a vida é difícil, mas não tá nisso tudo não. Aí o cara virou para ele, vendedor de água, né? O cara se acha superior, né? Virou para ele e falou assim: quem é você para falar de crise? Você é a crise, um neguinho vendendo água na praia com essa caixa de isopor aí pesando 50 quilos. Você é a crise. Ele virou pro cara de forma sábia e falou: olha, é a sua opinião, eu não posso discordar, cada um tem a sua opinião. Eu não concordo, mas tudo bem. Ele agradeceu o cara que comprou a água dele, seguiu o caminho dele. Quando ele virou de costas, o cara continuou falando: quem é esse cara para falar de crise? Quem é esse neguinho e tal? E aí aquilo deu uma força para ele se sentiu assim, ele é um cara que já era estudioso, ele já tinha esse espírito empreendedor, né? Claro e evidente. Ele falou: eu posso sim falar de crise. Ele saiu, foi para casa, se eu não me engano, e aí chegando em casa ele falou: eu vou falar de crise. Ele pegou e gravou um vídeo falando o ocorrido na praia e falando da crise. E o que aconteceu com o vídeo? O vídeo explodiu.
E ele fala nas palestras dele, nos vídeos dele, que aquele cara não sabe, mas aquele cara deu para ele coberturas, ajudou ele a colocar a filha dele numa das melhores escolas da América Latina. Ele ajudou ele a conhecer os 5 continentes, etc. Um monte de coisa, todos os estados do Brasil, um monte de coisas que ele falou que o cara deu para ele. O que que moveu, o que que fez ele fazer isso? Ele fez aquele vídeo, viralizou, e depois disso ele aproveitou a oportunidade, surfou na onda e ficou multimilionário. O que eu quero dizer com isso? Porque o cara ter ofendido ele, isso são palavras dele, viu? Fez ele fazer aquele vídeo que aconteceu isso tudo. Talvez se o cara não tivesse falado aquilo com ele, talvez ele ainda estaria nas praias de Copacabana vendendo água. Como ele mesmo diz, nada de errado em vender água nas praias de Copacabana. É um trabalho digno e ele, quando pode, quando ele tem tempo, ele ainda volta lá para vender a água dele. Mas a atitude do rapaz, mesmo que não sendo essa a intenção dele, em ofendê-lo, deu força para ele e ele transformou a vida dele através daquilo ali. Então, a gente tem um poder de transformação na vida das pessoas muito forte e muitas vezes por atitudes muito pequenas. Então, às vezes, você compartilhar essa live com alguém que é legal para você, alguém que é importante para você, alguém que está buscando um direcionamento, às vezes você vai ajudar essa pessoa a transformar a sua vida. Então, te peço mais uma vez que curta esse vídeo, compartilhe essa live com alguém. Não precisa de sair para compartilhar, é só clicar, dependendo da rede que você está, no aviãozinho ou na setinha, compartilhar essa live e continuar seguindo com a gente aqui, que vai ter muita coisa boa aqui hoje ainda, hein? Então agora, galera, eu vou dar algumas dicas relacionadas ao peito, ao espetinho de frango. O espetinho de frango, galera, muitas pessoas não gostam dele porque acham ele seco, sem sabor. E aí, o peito de frango, ele é seco. E a outra do frango, para a gente fazer um espetinho, é a coxa e sobrecoxa. Só que a coxa e a sobrecoxa são pedaços de carne mais irregulares, mas tem mais suculência e tem mais sabor. Algumas pessoas preferem a coxa e a sobrecoxa, mas eu acho que ela dá muita perda e dá churrasquinhos que não ficam tão bonitos. E como que a gente compra um churrasquinho? Primeiramente, quando a gente está longe, a gente já vê aquela fumaça e já sente o cheiro de longe. Então ali, galera, quando você chega próximo a um churrasquinho, principalmente se estiver com fome, voltando do trabalho, cansado, aquilo ali já te vendeu já. Você já está comprado já quando você chega perto, né? Então, você chega perto, aquela fumaça, aquele cheiro, hipnotiza todo mundo e você chega lá e você quer comer o seu churrasquinho. E aí, quando você chega mais próximo, quando você vai escolher o sabor, muitas vezes a pessoa já chega, ela já sabe o que ela quer, mas principalmente para clientes novos ou para quem vai comer mais espetinhos e quer variar um pouquinho, você chega e olha para a churrasqueira para você escolher. Então, a gente compra sim com o visual. Então, é importante a gente cuidar do visual do nosso espetinho. Então, eu acho que os espetinhos de coxa e sobrecoxa não dão espetinhos tão bonitos. Eu prefiro o peito de frango. E como deixar eles mais suculentos? Acrescentando um pouco de água na hora de temperar. Quando você coloca um pouco de água na hora de temperar os espetinhos, o peito, os pedaços de carne vão absorver essa água e quando você colocar para assar, a primeira água que vai evaporar é essa água que você acrescentou ao peito. Então você vai deixar ele uma carne mais suculenta. Outra estratégia que as pessoas às vezes usam é fazer o medalhão, que é mais convencional. O medalhão é uma carne que contém o bacon, né? Tem muita gordura, então a gordura hidrata o churrasquinho, sim, o peito, e ele fica mais saboroso, mais suculento. E além de dar um sabor muito especial também. Uma outra estratégia importante para você manter os seus espetinhos de frango suculentos é o quê? Assar eles em calor muito forte. Assim você vai
assar ele muito rápido e ele vai perder menos água. Como assim ele vai perder menos água? A maior parte das carnes, inclusive nosso corpo, o ser humano, né, é composto por aproximadamente 75% de água. Sim, água. E aí, quanto mais você deixa ele no fogo, o que acontece com a água quando você deixa ela exposta ao calor? Essa água evapora. Então, isso é que tira a suculência das carnes. Então, quando você assa um churrasquinho de peito de frango num calor muito forte, ele absorve essa água e ele fica mais suculento como resultado final. E aí, dando sequência, vamos voltar lá de aquelas perguntas que eu falei, né? Lembrando que daqui a pouco ainda eu vou entrar agora para quem é conciliar o churrasquinho com o trabalho atual. E depois eu vou falar como lidar com a falta de tempo na hora de fazer essa conciliação. Conciliar o churrasquinho com o trabalho atual é primeiro para quem está inseguro de largar o trabalho atual porque tem contas para pagar, tem boletos para pagar, tem família para cuidar, ou seja, quais são os seus compromissos, quais sejam os seus compromissos. Se você está inseguro para largar o seu serviço, desde o princípio, concilie a princípio para depois largar o seu trabalho atual. A segunda questão é para quem tem tempo para conciliar. Às vezes você trabalha numa jornada de trabalho que não te permite conciliar. Se você tem uma jornada de trabalho que te permite conciliar o churrasquinho com o seu trabalho atual, sim, você deve conciliar. Por exemplo, se você trabalha de 7 horas da manhã às 3 da tarde, você tem um bom tempo para você conciliar o seu churrasquinho com o seu trabalho atual. Se você trabalha de 3 às 11, já é um pouco mais complicado, porque o horário livre que você tem, às vezes não é um horário tão comercial para o churrasquinho. Mas tem uma segunda hipótese, porque às vezes você trabalha num horário que não é tão bom durante a semana, mas no final de semana você sim tem tempo para trabalhar com o churrasquinho. Então você pode, por exemplo, trabalhar com o churrasquinho aos sábados e domingos, a princípio, para você ganhar essa segurança, se você trabalha de segunda a sexta. Então, número 1 é para quem tem essa insegurança, número 2 é para quem consegue, tem um tempo, uma jornada de trabalho, no trabalho convencional, no CLT, que te permite trabalhar com o seu churrasquinho em outros horários. Lembrando que é importante que isso seja um projeto temporário, que você coloque parâmetros para que quando você alcança esse parâmetro, você largue o serviço atual para você não virar escravo de trabalhar, né? Porque não adianta nada você ter 2, 3 empregos, eventualmente até ganhar bem e não ter qualidade de vida. É essencial que você busque qualidade de vida. E no nosso modelo de churrasquinho aqui, você tem que ter qualidade de vida. E aí, um problema que a gente vai lidar com ele, quando você vai fazer essa conciliação, é a falta de tempo. Porque você vai ter falta de tempo para conciliar as duas jornadas. Porque você vai, entre aspas, dobrar a sua carga horária de trabalho, né? Não é dobrar exatamente, mas você vai aumentar consideravelmente a sua jornada de trabalho. E aí, como que a gente vai lidar com esse aumento de demanda de trabalho? Uma alternativa legal é a gente trabalhar na garagem da casa da gente, por exemplo. Quando você monta um churrasquinho na garagem da sua casa, facilita muito o seu trabalho, porque você já tem toda a estrutura que você pode deixar ela toda pronta, você não precisa de montar nada, preparar nada. Você deixou ela prontinha num dia, quando você chega no outro dia, você só chega e já coloca fogo na churrasqueira e vai embora. Outra forma de você fazer isso é quando você vai. Um problema também que as pessoas têm é a produção dos espetinhos. Então, para você produzir os espetinhos de forma mais eficiente, como que você faz? Você produz para mais dias. Você, por exemplo, na sua folga, ao invés de se você trabalha, por exemplo, larga às 3 e começa a vender os espetinhos às 5 horas, por exemplo, nesse intervalo você não vai conseguir produzir os espetinhos.
Então, nos seus dias de folga, você ir lá e produzir os espetinhos da semana toda vai também te dar performance, vai te ajudar a conciliar essa jornada, conciliar esse tempo, para você sim conseguir ter o seu churrasquinho e conciliar com o seu trabalho e sim faturar mais de 10 mil reais por mês em seu espetinho. Isso de você conciliar com o seu trabalho atual não te impede de faturar 10 mil reais por mês com espetinho. Talvez te dificulte, porque você tem menos tempo para dedicar ao seu negócio, mas jamais te impede. Outra forma de você fazer isso é o quê? Quando você tem alguém dentro da sua casa, eu não falei ali dos maridos, das esposas, que tem que estar junto, que tem que abraçar as causas, abraçar o negócio junto com esposa / marido. Então, isso é uma forma importante de você conciliar, de você ajudar. É uma forma importante de você ser foda pro seu marido ou para a sua esposa. Pô, você chegar lá e preparar todos os espetinhos, já colocar tudo no jeito, colocar as bebidas dentro das caixas térmicas, deixar tudo prontinho, para quando ele chegar é só botar fogo na churrasqueira e trabalhar e vender. Não ter que ficar preparando tantas coisas. Quem tem esse conforto de ter essa pessoa para ajudar, pô, isso faz toda a diferença na vida, galera. Podem ter certeza que isso faz toda a diferença na vida. Então, galera, hoje a gente queria passar essa mensagem. Lembrando que vocês podem fazer sim a diferença na vida de outras pessoas, compartilhando esse conteúdo. Às vezes vai ser um conteúdo que vocês vão compartilhar despretensiosamente para alguém, e isso vai fazer uma diferença na vida da pessoa. Então, compartilhem, sempre manda se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se o conteúdo teve a ver com a expectativa que vocês criaram em relação à live. Me mandam aqui, manda no privado, entrem em contato comigo, porque o meu objetivo aqui é que todos que queiram, todos que precisam, todos que sonham em transformar suas vidas e que acham que ter um churrasquinho e faturar mais de 10 mil reais por mês pode ser o veículo para a transformação de suas vidas, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para dar todos os dias 150% de mim para que vocês possam alcançar os seus sonhos. Eu não meço esforços, eu não guardo nada, eu coloco 100% das minhas energias aqui para que vocês alcancem esse objetivo. E eu escuto tanta história legal dos meus alunos, dos meus mentorados, é tanta coisa que me motiva tanto a continuar essa jornada, sabe? Eu tenho um mentorado lá de Fortaleza que ele não tinha dinheiro para absolutamente nada. Então ele queria ter o churrasquinho dele, mas ele não tinha condições de... Ele não tinha condições de nada, ele está desempregado, e ele não tinha condições nem de começar o negócio dele. Mas ele queria muito. Ele conversando comigo, ele me contou a jornada dele, me contou dos desafios dele, né? E ele queria muito, quer muito, né? Porque ele não começou ainda, vai começar nos próximos dias, começar essa jornada. Só que ele não tinha dinheiro para nada. O que a gente fez? A gente montou junto uma estratégia para ele buscar das pessoas que são próximas a ele, das pessoas que confiam nele, das pessoas que querem o bem dele, ajudarem ele para ele começar com esse espetinho, dar esse voto de confiança para ele. E ele está super empolgado, super motivado para começar. E queira Deus que ele comece agora, logo depois do carnaval ele vai começar. E queira Deus que o churrasquinho seja um instrumento de mudança na vida dele, porque ele passa assim por dificuldades assim extremas, e que eu possa de alguma forma contribuir para que ele alcance esse sonho, que ele realize esse sonho, esse desejo de transformar a vida dele, da família dele, ter uma filhazinha, bebezinho, como de tantas outras pessoas, tantos outros mentorados / alunos que eu tenho. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente noite, um excelente resto de semana. Na quinta-feira, 6h06 da manhã,
teremos outra live. O conteúdo já está encaminhado, está um conteúdo muito legal. Às 6 e 6 da manhã, essas lives estão sendo super legais. Está tendo muita audiência. Eu estou tendo que me policiar para dormir cedo nesses dias, porque eu tenho o hábito de dormir tarde e eu gosto de, quando vou fazer a live, igual hoje mesmo eu tive, né? Eu faço essas lives nas terças e sextas-feiras. Então eu gosto de acordar cedo, tomar um banho, fazer um café, tomar o café e chegar na live disposto, preparado. Então eu acordo por volta de 5 e pouquinho da manhã, mas vale super a pena, tá tendo muita audiência e está sendo super legal essa experiência aí. Tamo junto demais, até os próximos conteúdos, valeu!